Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Onércio Martina, o seu professor neste canal. Bom, temos aqui para esta videoaula a resolução do exame de Matemática 3, não é? Do exame de Matemática 3, parte 1, exame realizado no ano 2023. Um exame este que foi feito no modelo integrado. Então, pessoal, se ainda não está inscrito no canal, por favor, subscreva-se no canal, ative o sino de notificações e assista o vídeo até o fim. Clique no like caso tenha gostado do vídeo. Então, este é o exame. Então, vamos a isso. Esta é a primeira parte da nossa resolução, que é exatamente o exercício número 1, né, que diz o seguinte: numa escola estudam 203 alunos. Arredondando o número de alunos até centenas, qual é a percentagem do erro relativo desta operação? Bom, temos aqui a nossa fórmula, o erro relativo, não é? Percentual neste caso, não é? Vai ser módulo da diferença, não é? do valor arredondado, não é? Menos o valor real, não é? Sobre o valor arredondado, neste caso aqui, vezes 100, não é? Então, substituindo aqui ou por outra, se nós temos 203, se nós formos arredondar para centenas, como diz aqui o enunciado, é aproximadamente a 200, ok? Talvez se aqui fosse 5, arredondaríamos para 201. Então, fazendo essa operação aqui, teremos o quê? Teremos o valor arredondado, que é de 200, menos o valor real sobre o valor arredondado, não é? Que vai vezes 100, não é? Em percentagem. Então, teremos aqui 200 menos 203, que é menos 3, dentro do módulo. Aqui 200 vezes 100, né? Então, podemos até simplificar, não é? Simplificar, ficaremos com 3 sobre 2. Isso é exatamente 1,5%. Achou fácil? Isso é bom. Então, não se esqueça daquela dica básica. Se achou fácil, deixa o seu like. No mapa de parede de República de Moçambique, no canto inferior direito, está escrito escala, ok? Então, temos os nossos dados aqui. Está escrito escala, vamos representar pela letra E, que é 1 dividido por 1.300.000, né? Exatamente, 5 zeros. Então, o que significa que cada 1 centímetro do mapa corresponde a 1.300.000 centímetros de distância real, ok? Neste mapa, a distância de beira a tete mede em linha reta cerca de 32,7 centímetros. Então, aqui estamos à procura esta é a distância do desenho, não é? Então, podemos colocar aqui distância do desenho, que é 32,7 centímetros, ok? Então, vamos caminhando. Qual é a distância real da beira a tete em quilômetros? Atenção, em quilômetros, arredondando a resposta a 3 algarismos significativos. É importante sublinhar, até porque sublinharam mesmo, porque é importante isto, ok? Se colocaram a negrito aqui, significa que deve mesmo ter muita atenção, ok? Então, queremos a distância real, não é? De tete a beira, ou beira a tete. Então, a fórmula diz o seguinte: escala é igual à distância no desenho
sobre a distância real. Uma vez que nós queremos a distância real, distância real vai ser a distância no desenho sobre a escala. Então, neste caso, distância no desenho é de 32,7. A escala é de 1 dividido por 1.300.000, né? Então, colocando isso, primeiro mantemos a primeira fração, não é? Vezes o inverso, não é? O inverso que é este número aqui sobre 1 tudo. Bom, não vamos colocar aqui, né? E olha, se nós tiramos um zero aqui, que é 10, podemos colocar como sendo 327 vezes 13 vezes, diz que tiraremos esse zero aqui, que vai deslocar uma casa para a direita, né? Então, ficaremos com 1, 2, 3, 4 zeros. Então, podemos colocar assim. Isso não é problema nenhum. Depois damos jeito disso. Então, fazendo aqui 327 por 13. 3 vezes 7 dá 21, não é? 3, desculpa. 2. E aqui dá 6, 7, 8. E aqui dá 9. Aqui 7. Aqui 2. E aqui 3. Bom. Então, aqui 1, abaixamos. Isso dá 15, não é? 1, isso dá 11, 12 e dá 4.251, né? Lembra-se que temos que acrescentar esses 4 zeros aqui. Então, vamos para aqui. A distância real, tete a beira ou beira a tete, é de 4.251 acrescentado de 4 zeros, ok? Então, mas a primeira coisa que foi sublinhada aqui é de quilômetro, ok? Então, é aquela base. Eu vou te ensinar aqui como você pode fazer para converter, porque aqui está em centímetros, né? Que era em quilômetros. Então, distância real em quilômetros vai ser igual a quê? Então, lembre-se, é quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros, ok? E eu estou nos centímetros, pretendo chegar no quilômetro. Então, quantas casas eu vou deslocar à esquerda? 1, 2, 3, 4, 5. Uau, isso mesmo. A partir daqui eu vou deslocar quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, tenho 425,1 quilômetros. Estão a perceber, né? Agora, nós ainda não chegamos até o fim. Depois dizem, arredondando a resposta a 3 algarismos significativos. Então, bem sabemos que este um aqui não tem muita influência. Então, é 425 quilômetros. É assim que nós temos a resposta D. Então, o exercício do número 3 diz-nos o seguinte. Do salário mensal, deduz-se a parte chamada Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares, ou simplesmente IRPS. Qual será o montante do dinheiro em 1.000 meticais? Atenção, eu sempre digo, prestem muita atenção nas palavras sublinhadas, ou colocadas já negrito, é muito importante. Qual será o montante de dinheiro em 1.000 meticais recebido depois da dedução de 17% de imposto do salário mensal igual a 5.000? Recebe os 5.000, não é? E depois eles subtraem o 17%, ok? 17% do seu valor 5.000, desculpa, ok? Então, este é o teu montante, ou por outra, é o teu dinheiro, é o teu salário, ok? Então, como é que nós podemos fazer isto de forma simples? Cortamos aqui, sem nenhum stress. Então, vamos. Aqui ficamos com 5.000 menos 50 vezes 17.
Simples assim, simples. Então, aqui, eu vou fazer 50 vezes 17? É claro que não. É só fazer 17 vezes 5, né? E 5 vezes 7 é 35, 3 aqui, 5, depois 8. Então, significa que eu vou ter 5.000 menos 85. Sério? Não. Tem que acrescentar o que? Esse zero aqui. Porque nós trabalhamos com 5 e não com 50. Então, significa o quê? Que 17% de 5.000 é 850, ok? Então, neste caso, levas o teu 5.000 aqui, subtrai pelo 850. 0 menos 0, é claro que é 0, né? 10 aqui emprestamos uma casa, 10 menos 5 é 5, aqui colocamos 9, aqui 1 e é 4.150. Atenção, uma outra parte, 4.150. Isto aqui tem que colocar como? Em mil, ok? Então, se 1.000 são 3 zeros, então desloca 1, 2, 3 casas. Então, fica 4,150 vezes 10 elevado a 3, que é o 1.000, né? Então, colocado assim, valores significativos, neste caso fica 4,15 vezes 10 elevado a 3, ou simplesmente 4,15 mil meticais. Então, a resposta correta, meus queridos, é a resposta da alternativa A, ok? A concentração de sal de 6% foi obtida misturando a solução A de massa de 3 kg e concentração de 4% com a solução B de massa de 2 kg. Qual é a massa de sal da solução? Ok, nós vamos tentar resolver esse problema de forma mais simples, talvez, não é? Que nós vamos ter. Se formos a ver aqui, a massa, né? A massa de A é 3 kg, cuja sua concentração é 4%, ok? E a massa de B é de 2 kg. E sabemos que o total das massas, não é? É 5, né? Que é 3 mais 2, cuja sua concentração é de 6%, tal como diz o enunciado, ok? Então, a fórmula que nós vamos usar aqui é massa de sal, não é? De B vai ser igual a quê? A massa de sal de A, não é? Desculpa, total, né? Porque é total, poderíamos colocar massa total. Ou por outra, massa de sal total vai ser igual a massa de sal de A mais massa de sal de B. Mas, como queremos massa de sal de B, vai ser massa de sal total menos massa de sal de A, ok? Então, sendo assim, a massa de sal de B vai ser igual a quê? A massa de total, que é 5 vezes 6%, menos a massa de A é de 3 vezes 4%. Não sei se estamos juntos até aqui. Não é? 5 vezes 6%, aqui 3, menos 3 vezes 4%. Então, massa de sal de B, nós podemos colocar aqui 100. Aqui é 30 menos 12. Isso é 30 menos 12 é exatamente 18. Então, isto aqui é 0,18, ok? Então, é exatamente a alternativa E. Então, exercício número 6. Exercício número 6 diz o seguinte. Um grupo de 5 pessoas quer jogar voleibol de praia, formando as equipes 2 contra 2 jogadores. Assim que é. Não jogos com diferentes jogadores nas equipes pode ser realizado. Ok.
Então, tratando-se de formar equipes de futebol, nós temos que sempre lembrar o arranjo ou combinação, né? Mas neste caso aqui o N é 5, o P é 2 jogadores, porque são 5 pessoas dos quais vamos ter 2 contra 2. Então, se eu tenho João a jogar com a Maria, será que não é mesmo que ter Maria a jogar com João? É claro que é a mesma equipe, né? Então, neste caso, vamos usar o quê? Combinação de 5, 2 a 2, que é o quê? 5 fatorial, 5 menos 2, que é 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Bom, nós vamos fazendo isso, 5, 4, 3 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial é 2. Cortando isso, esse 2 com 2 aqui, ficamos com 10. E a alternativa correta é A. Diz o seguinte: quantos jogos GM de um campeonato de xadrez devem ser realizados entre 20 pessoas? Ok, o N aqui é 20 pessoas. Ótimo, ok? 20 pessoas. E qual é a probabilidade P de uma pessoa ser vencedor desta prova? Ok. Agora, temos... vamos pensar, não é? Vamos pensar um pouco. Para jogar xadrez, precisamos de quantas pessoas? De 2 pessoas, ok? De 2 pessoas. Opa. Então, neste caso, para que haja um campeonato de xadrez, ou para que haja um jogo de xadrez, é necessário que existam 2 pessoas, não é? Ou 2 adversários, não é? Então, neste caso aqui, vamos agrupar 2 a 2, ok? Então, tal como vínhamos antes aqui, que João e Maria, o mesmo que Maria e João, então usaremos o quê? Para formar o número de jogos, usaremos combinação de 20, 2 a 2, que é o quê? É 20 fatorial, 20 menos 2, que é 18 fatorial, vezes 2 fatorial. Que é igual a quê? Decrescemos este maior, que é 20, 19, 18 fatorial, 18 fatorial vezes 2. Então, simplificando aqui, aqui também simplificando, aqui fica 10, né? Depois 10 vezes 19 é 190, ok? Então, podemos formar esse número de jogos, né? E depois vem a outra questão, diz que qual é a probabilidade P de uma pessoa ser vencedor desta prova? A pergunta é, para que haja um vencedor, não é? Um vencedor, a probabilidade A de vencer, quantas pessoas são? Ou quantos vencedores possíveis podem acontecer aqui? São 20 que precisam de vencer. Total são 20. Então, que precisam de um vencedor em cada 20. Ok? Então, é um vencedor dos 20. Então, neste caso aqui, a resposta correta é M é igual a quê? A 190 e P é 1 sobre 20. Ok? Então, é exatamente isso. Então, bora à segunda questão. O exercício é número 8. Diz o seguinte: um caderno custa 120 meticais, o que em 6 vezes é mais caro comparando com o preço de uma caneta. Ok? Isso. O aluno comprou 4 cadernos e algumas canetas, pagando 600 meticais. Quantas canetas comprou o aluno? Ok, nós queremos o número de canetas. Sabemos que um caderno custa 120 meticais. Ótimo. E comprou quantos cadernos? Comprou 4 cadernos. Então, vamos fazer aqui 120 vezes 4. Então, 0,84. Então, pelo menos sabemos que gastou 480 meticais comprando cadernos, ok? Agora, se um caderno é 6 vezes mais do que uma caneta, então significa que uma caneta, não é? É 6 vezes menos do que um caderno.
6 vezes menos, não é? Então, neste caso aqui, teremos 120. Ok, 120 é 6 vezes 2 vezes 10. 6 vezes 2 dá 12, vezes 10, 120. Aqui 6. Então, cortamos isso, ficamos com 20. Significa que cada caneta custa 20 meticais, ok? Então, comprou algumas canetas, devemos perceber. Então, comprou 4 cadernos a 480, mas cada caneta custa 20. Não sabemos o número, não é? O X é o número de canetas que comprou, ok? Pagando 600 meticais. Então, ficamos aqui com 20x igual a 600 menos 480, né? Então, 20x é igual a 600 menos 480. Podemos tirar aqui 400, ficamos com 200. E se tiramos 80, ficamos com 120. Então, x é 120 por 20. Então, cortando isso, 12 por 2 é 6. Então, comprou 6 canetas o aluno para preparar o ano letivo. Então, neste caso aqui é B de bom. A seguir, essa questão é a questão do número 9. Ok? Diz o seguinte: a fórmula de conversão da escala Celsius para Fahrenheit para medir a temperatura no ambiente é linear. Ok? F igual a 1,8 graus centígrados Celsius mais 32. Sabe-se que 0 graus Celsius corresponde a 32 Fahrenheit. Obviamente, substituímos aqui por 0, absorve isso, fica 32, certo? E 100 graus Celsius corresponde a 212, ok? Da mesma maneira, se multiplica por 100 aqui, fica 180, não é? Fica 180 mais 32, que dá 2 aqui, 8, 9, 10, 11, 212, que é isso aqui. Não sei se já entenderam, é usar somente essa forma. Qual é a temperatura de um ambiente na escala em Fahrenheit se na escala em Celsius o seu valor é 50? Esse exercício é só parar de murmurar, pôr logo a mão na massa e começar a resolver. Onde tiver aqui o C, colocar o quê? O 50 mais 32. É só não reclamar. Física na matemática, não há nada de física aqui. Só esta é uma expressão matemática usada na física, simplesmente isso. Então, esse zero aqui desloca uma casa aqui, fica 18 vezes 5 mais 32, que já facilitamos o nosso trabalho. 18 vezes 5 aqui teremos o quê? Então, 8 vezes 5, 40. 5 vezes 1, 5, mais 4, 90, não é? Então, fica 90 mais 32. 32 aqui, 2, 9, 10, 11, 12. Então, é 122. Então, é D. Então, viramos a página. Terminamos a primeira página, que tinha 9 perguntas. Pessoal, não se esqueça, se esse vídeo está a te ajudar, por favor, clica no like, comente, não é? Subscreva-se no canal, pois é só assim que tens ajudar. 10 diz o seguinte: que ponto do plano cartesiano fica mais próximo à origem do sistema cartesiano? O ponto A de coordenadas menos 2 e 5, ou o ponto B de coordenadas menos 6 e menos 1, ou o ponto C, que é o ponto médio do segmento AB, ok? O ponto médio do segmento AB. Então, o ponto C, que é o ponto médio, o seu x vai ser a soma desses dois dividido por 2, né? Menos 6 mais menos 2 é menos 8. Dividido por 2 é menos 4. A soma desses fica 4 dividido por 2 é 2, ok? Então, se quisermos colocar aqui no sistema cartesiano, até só para termos ideia, né?
temos aqui o menos 2, primeiro, depois 5, né? Esse é o ponto A. Depois teremos menos 6 e menos 1, né? Esse é o ponto B. Então, tem esse segmento aqui, né? Então, para encontrarmos o ponto médio, esse segmento AB, então, o seu ponto médio é menos 4 e 2. Então, é esse aqui. Esse, né? Então, bom, aqui é um esboço, né? É provável que este esteja fora ou aqui mesmo na linha, até que tem que estar aqui, sendo ponto médio, né? Tem que estar aqui nesse segmento aqui, certo? Agora, vamos perceber uma coisa, que é a distância, não é? Da origem daqui, essa distância até aqui na origem, e esta distância até aqui na origem, e esta distância aqui até na origem. Qual é que nos dá menor distância? Essa é a pergunta, na verdade, que nos coloca. Então, pela propriedade ou pela forma, né, a distância do ponto A até a origem vai ser raiz quadrada de quê? Isso aqui só de menos 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é a raiz quadrada de quê? De 4 mais 25, né? 4 mais 25, que é 29. Distância A. Então, a distância B vai ser a raiz quadrada do quê? De menos 6 ao quadrado, que é 36, e menos 1 ao quadrado, que é 1, então fica a raiz quadrada de 37. Então, distância de C, que é o ponto médio, é menos 4 ao quadrado, que é 16, e 2 ao quadrado, que é 4, que é a raiz quadrada de 20. Então, raiz quadrada de 29, raiz quadrada de 37, raiz quadrada de 20. Qual é que é menor? É C. Então, o ponto que está mais próximo à origem é C, da alternativa C, como é bom. Então, vamos ao exercício do número 11. Exercício do número 11 diz o seguinte. 3 números A, temos o A aqui, né? A igual a quê? A 1 sobre ln de raiz quadrada de 5 e B 1 sobre ln de raiz quadrada de 4, C, que é 1 sobre ln de raiz quadrada de 3. Bom, aqui era só analisarmos, ok? Aqui era só mesmo fazermos uma análise, pessoal. Se nós temos uma constante, por exemplo, um A dividido por A também, depois um A, depois dividido por A mais 1, depois um A dividido por A mais 2, isto é, estamos a assumir que para este A aqui sempre vai subindo, né? Então, o que é que nós vamos perceber aqui? Este número que divide com o menor número é um número maior, não é? Porque se nós, por exemplo, temos uma fatia, percebam bem, se nós temos uma fatia de bolo, dividimos a metade, cada um vai, já, para quem comeu inteiro, por exemplo, não é o mesmo que quem vai comer a metade. E se nós dividirmos já um quarto, torna-se cada vez mais pequeno. E se nós dividirmos e continuarmos a dividir, não é? Então, esse exercício estava muito simples de perceber que o C, não é? Não é? Seguido de raiz quadrada de 4, depois seguido de raiz quadrada de 5. Estão a perceber, né? Então, este é o que é o número maior, desculpa. Este é o maior. Então, neste caso, a relação é o A é menor que B, menor que C. Ok? Então, o C é o maior porque é dividido por um número menor. Mas também aqui poderiam colocar assim, né? Logaritmo. Se quisessem ainda trabalhar mais isso, poderia ser 1 sobre 2 ln de 5, não é? Que é o mesmo que 2 sobre ln de 5. Ou por outra, se quisesse também poderia analisar como aqui 2 ln de 4, aqui seria 2 ln de 3, só para ver. Então, ln de 3 é um número menor, não é?
Este aqui é maior que este aqui é maior que este. Então, este número aqui é maior que todos eles. Então, esse aqui é dividido por um número maior assim. Se fosse pedaços, aqui você teria um pedaço mais pequeno que este que divide por ln de 4, que este que divide por ln de 3. Bom, aqui não tinha que se calcular, na verdade. Para quem deixou de fazer, só tinha medo alheio, não tinha nada de especial aqui. Então, número 12 diz o seguinte. Dois números complexos, Z, 1 mais 3 e W, 1 menos 3, são chamados de assimétricos. Não, relativos, não, conjugados, sim, C. Então, 12 é C. Então, vamos ao exercício do número 13. 13 diz o seguinte. A soma de três números naturais consecutivos, sendo um deles designado por M, ok? E é igual a 48. Logo, a equação para calcular o número M e outros a seguir é, ok, se o M é meu primeiro número, qual é o meu segundo? É M mais 1. Porque disseram números naturais consecutivos. Percebam uma coisa, números naturais consecutivos. Então, o outro a seguir, aqui é o número 3. Okay? É M mais 2, então isso dá 48. M mais M mais M é 3M. 1 mais 2 é 3, igual a quê? A 48. E esta alternativa é exatamente E, ok? Mas imagine se quisessem perguntar, determine o M, ok? Como é que farias? Era só resolver esta equação aqui. 3M é igual a quê? A 45. E M é igual a quê? A 45 sobre... Então, neste caso é 45 sobre 3, que é exatamente 15, não é? 15. Então, quais seriam esses? Seria 15, M mais 1 é 16, o outro é 17. Então, vamos lá ver se realmente M seria 15. Se formos a somar aqui fica 15, 16, 17, 18, né? 18, 3, 48. Então, para quem quisesse determinar, mas o nosso enunciado simplesmente nos pede para determinar a equação que pode nos facilitar para acharmos o valor M e os outros, que é 15, 16, 17. Então, são números naturais consecutivos. O exercício a seguir aqui é o exercício do número 14. Número 14 diz o seguinte. A soma de todos os números da sucessão numérica. Bom, é importante que toda vez que se fala de soma infinita de alguns termos de uma certa sucessão, é importante sempre aparecer a soma infinita de uma de sucessão que está em uma progressão geométrica, pois não existe nenhuma soma infinita de uma progressão aritmética, ok? Então, nem pense em tentar ver se é uma progressão aritmética. Isso está mais óbvio que é uma progressão geométrica. Então, temos o 2, temos um 1 sobre 2, 1 sobre 4. Talvez o que pode vir a vos atrapalhar aqui é se esta sucessão, assim de como está, constitui uma progressão geométrica, não é? Se constitui uma progressão geométrica, porque se nós levarmos este a dividir por este, né? O 1 dividido por 2 vai ser igual a quê? A 1 dividido por 2, assim sucessivamente, né? Penso eu, colocamos assim, não é? Então, onde o A1 é 2, não é? Onde o A1 é 2. Então, neste caso aqui, a soma infinita de uma progressão geométrica é A1, 1 menos 1 sobre 2, tá bem? Então, ficamos, A1 é 2. Aqui ficamos com 1 menos 1 sobre 2. Então, ficamos com 2 sobre 1 sobre 2. 1 menos 1 sobre 2 é 1 sobre 2. Esse 2 passa para cá, fica 4. Então, a soma é 4 e a alternativa é B. Ok? Então, vamos para o exercício número 15. O exercício do número 15 diz o seguinte. O resultado da... o resultado da operação
A união com B, interseção com C. Bom, eu aqui fiz nessa ordem mesmo, pois não há prioridade, não há parênteses aqui. Eu fiz mesmo nessa ordem. Então, vamos fazer assim. Colocarmos aqui menos 1 e 1, não é? Aqui intervalo aberto, aqui intervalo aberto, não é? Essa parte aqui. O B é exatamente também aqui, mas até 2, mas também aberto, aliás, fechado aqui. E o C, este aqui é A, aqui é B, e o C é de 2 aberto, aqui aberto, até 3 aberto. Então, vamos lá resolver aqui. A união com B. A união com B é B, ok? Então, interseção com C, não há interseção, logo é conjunto vazio, não há interseção. Não sei se deu para perceber, mas com mais, porque aqui é aberto até 3 aberto, esse conjunto C aqui, não há interseção com B, pois A união com B é igual a B, e B, interseção com C, é que é vazio, não é? Então, poderíamos também fazer da seguinte maneira, a partir desses dados que nós temos aqui. Então, é isso. Então, exercício número 16 diz o seguinte. Que fórmula de transformações dada para todo x pertencente a R é errada? Ok, é errada. Pessoal, o que isso está a dizer? Esse é um quantificador universal. Devem pôr isso na cabeça, né? Esse é o quantificador universal. E este é o quantificador existencial. O que esses quantificadores diferem um do outro? Aqui está a dizer que existem alguns que podem atender à condição, existem alguns que não podem atender à condição, enquanto que este diz que todos atendem à condição, ok? Primeiro, a raiz quadrada de x ao quadrado, isto é igual a módulo de x, ok? Porque se formos aqui a colocar raiz quadrada de menos 4 não é igual a menos 4. Logo, esta aqui existem algumas soluções que existem alguns x, alguns valores de x que tornam essa proposição verdadeira. Existem alguns que tornam essa proposição falsa. Então, nós queremos totalmente errado. Ok, deixemos essa, depois podemos analisar por fim. X igual a x, obviamente, para todo x, aqui vai ser igual a este x aqui, não é? Então, aqui também, para qualquer valor de x aqui, sempre essa proposição vai ser verdadeira, ok? Nós precisamos de errada. Esta aqui não é totalmente errada. Esta aqui é verdadeira. Esta aqui é verdadeira. Esta aqui atende a alguns valores, ok? Mas alguns não. Por exemplo, para x igual a 0, essa igualdade é verdadeira. Para x igual a 1, por exemplo, não é verdadeira, porque fica 1 elevado a 2 aqui, que é Euler, ao passo que aqui fica Euler elevado a 2, não é? Então, logo é esta aqui. Vão perceber, né? Então, é essa aqui. Até porque a função seno, por exemplo, a função seno é uma função ímpar, não é? Talvez se fosse uma situação de seno de menos x, né? Igual a menos seno de x. Talvez aqui sim, teremos como uma proposição verdadeira. Então, a totalmente errada é B, para o exercício número 16. Então, vamos para o exercício de número 18, né? O exercício 18 diz o seguinte: a probabilidade de um número aleatório de 3 algarismos, todos serem distintos, é de, ok. Aqui usaremos a regra de Laplace, casos favoráveis, cardinal de casos favoráveis sobre cardinal de casos possíveis. Ok. Sendo que o nosso objetivo são os casos favoráveis, é que os números sejam aleatórios de 3 algarismos distintos. Sabemos que temos total de 10 algarismos, que é de 0 a 9,
não é? Vamos agrupar eles 3 em 3. Então, esse chama-se arranjo sem repetição, ok? Mas sabemos que podemos ter o caso de 0, 0, 0, não é? Podemos ter o caso de 1, 1, 1, que é repetição. Então, sobre o arranjo de repetição. Então, o arranjo de repetição, como é que faz? São quantos algarismos? São 10. Queremos agrupar quantos a quantos? 3 a 3. Então, é N, P, A, P. Ok? N, P, A, P. Arranjos com repetição. Tá certo? Então, resolvendo isso, fica 10 fatorial, não é? 10 fatorial sobre 10 menos 3, que é 7 fatorial, sobre 1000, né? Que isso vai ser igual a quê? A 10 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial sobre 1000. Então, simplificando aqui, não é? Ficamos aqui com 10 vezes 8, né? Desculpa, aqui é 10 vezes 9 vezes 8. Então, tem um 9 aqui, né? É 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Não é? Sobre 1000 aqui, cortamos este, não é? Então, podemos ainda simplificar mais um pouco, né? 8 é 4 vezes 2. Não é? Depois vezes 9. E aqui, mas ok, nós não vamos fazer muito isso, acho que senão vai nos complicar muito. Podemos fazer 8 vezes 9, porque aqui é por cento, aqui é por cento. Então, eu tenho uma técnica, podemos usar aqui. Aqui 9 para 10 é 1, aqui é 2. Então, colocando 2 vezes 1 é 2, 8 menos 1 é 7. Então, ficamos com 72%. 72% é 0,72. Então, a alternativa é D, que achamos. Então, aqui é importante, havia necessidade, né, de conhecer os arranjos com repetição e arranjos sem repetição, ok? Porque aqui é um caso específico. Aqui querem números aleatórios de 3 algarismos que não tenham repetições, né? Distintos neste caso. Então, significa que podemos incluir casos que tenham repetições. Então, é isso, pessoal. Vamos ao outro exercício aqui. Olha, não esqueça, né? Dar um like, dá um tempinho aí para dar um like, né? Então, vamos para o exercício de número 19. Bom, gostou do exercício anterior, né? Acredito que talvez nunca tinha ouvido falar antes sobre arranjos com repetição, mas existem, não é? Até porque quando são introduzidos esses conteúdos fala-se de arranjo sem repetição, ok? É isso. Então, 19 diz o seguinte: o termo A1 e a razão D de uma progressão aritmética cujos termos, não é? A21 é igual a quê? A 62 e A31 é igual a 92. Ok, querem o primeiro termo e querem a razão. Então, vamos fazer o seguinte: A21 é igual a quê? A A1 mais, lembro, né? Usamos essa forma aqui, uma vez que já sabemos que é uma progressão aritmética, né? Então, como é que fica aqui? Se o n é 21, então 21 menos 1 é 20D. Não conhecemos o D, né? Então, A31 também vai ser igual a A1 mais 30D, ok? Já pegou a prática. Onde tem A21, podemos até começar com A1 mais 20D igual. Onde tem A21, já temos é 62. Então, aqui A1 mais 30D igual a quê? A 92. Então, nós aqui podemos multiplicar por menos 1, seja como for a expressão de cima ou de baixo. Então, fica menos A1 menos 20D1 igual a menos 62. Dizer que este aqui é um sistema de duas equações a duas incógnitas, não é? Então, os métodos, queira usar Cramer, queira usar gráfico,
a substituição, adição ordenada, que é este que eu estou a usar eu aqui, pode usar. Simplificamos isto, aqui ficamos com 10D, que é igual a quê? Tirando 2 aqui, tirando 60 aqui fica 30. Então D fica 30 por 10, 30 por 10, que é 3. Então já temos a razão, ok? Então podemos usar qualquer uma dessas expressões aqui. Estas. Então o A1 aqui mais 20D, que é 3, é igual a 62. Então A1 é igual a 60, desculpa, mais aqui 62. Então A1 é igual a 62 menos 60, que é 2. Então A1 é 2 e a diferença é 3. Então a alternativa para este caso aqui é D. Ok? É isso. Então agora vamos para o exercício 20, quase a metade já do nosso exame, né? Então diz o seguinte: um viajante andou numa planície 6 km na direção do sul, eu penso que é sul aqui, e depois 8 km na direção do oeste, né? A distância reta entre o ponto inicial e o ponto final da viagem é igual a, ok? Então, um viajante, sabemos que os polos, né, ou as direções do sul e oeste são perpendiculares, né? Então, são perpendiculares. Se são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. Então, se esse lado aqui é sul, então este lado é oeste, não é? Então, um viajante andou no lado da planície 6 km na direção do sul, por exemplo, né? Esse andou 6 km e na direção oeste 8 km, né? 8 km. Né? Então, querem a distância reta entre o ponto inicial e o ponto final da viagem, não é? Então, a distância que se quer é exatamente esta. Então, pelo teorema de Pitágoras, né? Esta distância aqui vai ser igual a raiz quadrada de quê? De 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, isto é a raiz quadrada de 36 mais 64. Raiz quadrada de 100, que é 10 km. E a alternativa é B. Então, simples, né? Ok. Então, vamos para o exercício número 21, né? Exercício número 21 diz o seguinte: a função h de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 1, né? Definida em R, né? Par, ímpar, não par, não ímpar, né? A condição de par é que f de x é igual a f de menos x, não é? Então, vamos calcular o f de menos x. Fica menos x elevado a 2 menos 5 vezes menos x mais 1, né? Igual, aqui fica x ao quadrado mais 5x mais 1. Esta função aqui é diferente desta. Ok, agora vamos calcular para o caso em que seja ímpar, né? Que é o f de menos x, ou simplesmente menos x ao quadrado menos 5x mais 1, que seria igual a menos x ao quadrado menos mais 5x menos 1, né? Introduzindo o sinal aqui. Para ser ímpar, o f de menos x deve ser igual a menos f de x. Então, esta função aqui é diferente desta. Logo, não é par nem ímpar, ok? Então, é isso. Isso é só para atrapalhar só. Então, a alternativa correta é C. Ok. Então, vamos esta função aqui. 22. Ok? 22. Diz o seguinte: a função f inversa, não é? De x, f inversa de x é da função, querem a função inversa desta função aqui,
que é a raiz quadrada de x menos 2, ok? Então, a dica básica é sempre, eu vou aqui mencionar os procedimentos, ok? Então, é só anotar aí para ver quais são os procedimentos. Primeiro, transforma esse f ou h ou g em y. Coloca y igual a raiz quadrada de x menos 2. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, troca de variável, ok? Troca de variável. O que era y passa a ser x. O que era x passa a ser y. O terceiro passo, qual é? Isolar o y, ok? Isolar o y. Então, neste caso aqui, x ao quadrado igual a raiz quadrada de y menos 2. Você percebe que se eu levo 2 aqui, e levo 2 aqui, fico com x ao quadrado igual a y menos 2, porque depois eu simplifico aqui. Depois fico com y igual a x ao quadrado mais 2. Então, essa é a inversa. Viu como foi simples? Então, é exatamente isso. Então, x ao quadrado mais 2, x ao quadrado, penso que esta função aqui, x ao quadrado mais 2. Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Então, é a alternativa D, ok? É isso. Então, exercício de número 23 diz o seguinte: qual o domínio da função, f de x, né? F de x igual a raiz quadrada de x menos 1 vezes ln de 1 menos x ao quadrado, ok? Então, aqui nós vamos fazer a extração de dois domínios, para essa expressão e para esta expressão. Depois, para acharmos o domínio geral, teremos que fazer a interseção, porque é algo que deve acontecer em simultâneo, certo? Então, considerando o domínio 1 como sendo x menos 1, é a condição de existência dessa função aqui é ser maior ou igual a 0, ou x maior ou igual a 1, ok? Então, domínio 2 é este aqui, que é 1 menos x ao quadrado, que vai ser, tendo em conta que ln é um logaritmo natural, então tem que ser maior que 0, pois não existe ln de 0, ok? Então, isto aqui é uma função, ok, do segundo grau, cuja parábola é virada para baixo e as raízes é menos 1 e 1, ok? Menos 1 e 1. Então, a parte positiva é essa parte aqui. Então, vamos lá. Colocando isso tudo aqui, domínio 1, começa aqui no 1, pintamos para este lado. E o domínio 2 é de 1 aberto, aqui aberto, até no menos 1 também aberto, ok? Lembram que eu disse que o domínio geral, que é o domínio é a resposta do exercício, é a interseção do domínio 1 e domínio 2. Mas este domínio 1 e domínio 2 não apresentam nenhuma interseção. Então, se não apresentam nenhuma interseção, significa que é conjunto vazio. Então, a alternativa é E. Ok? É isso. Então, o exercício número 24 diz o seguinte: as fórmulas que relacionam as coordenadas x e y pertencente a R, de um sistema cartesiano com as coordenadas ρ, esse símbolo é ρ, ok? Esse é ρ, e φ, e tal que o ρ é maior ou igual a 0 e o φ pertence a intervalo fechado de 0 a 2π, ok? Do sistema polar. As origens destes coincidem e o eixo das abscissas do sistema cartesiano coincide com o eixo polar ρ do sistema polar. São os seguintes. Então, x é igual a ρ cosseno de quê? De φ, tendo que φ é de 0 a 2π, é importante. E o y é ρ seno de φ, né? Exprima a equação de uma circunferência de raio R centrada na origem do sistema cartesiano na forma ρ igual a ρ de φ, ok? No sistema polar. Tudo bem, meus queridos, é uma tarefa muito simples de fazer, ok? Sabemos que
A equação de uma circunferência é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y central ao quadrado igual a raio ao quadrado. Ok? Raio ao quadrado. Ok. Tá certo. Mas como é origem, o xc e o yc são exatamente 0. 0, 0, né? Então ficamos com x ao quadrado mais y ao quadrado igual, podemos até colocar como escreveram aqui, r ao quadrado. Então, neste caso, como é que fica aqui? Ficamos com o seguinte, onde tem x, sabemos que é rho cosseno de φ, e isto deve estar ao quadrado, ok? Mais rho vezes seno de φ, que é o y, igual a r ao quadrado. Então aqui sabemos que fica rho ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de φ, mais rho ao quadrado vezes seno ao quadrado de φ, igual a r ao quadrado, ok? Podemos evidenciar o rho aqui, não é? Evidenciando o rho fica cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, que é igual a r ao quadrado. Cosseno ao quadrado, pelo princípio fundamental da trigonometria, é 1. Então, rho ao quadrado é igual a quê? A r ao quadrado. Tirando raiz aqui, raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui, então o rho é igual a r. Então, a relação é A. É isso mesmo. Então, era um exercício de aquecimento. Exercício de número 25, que é o limite quando t tende a 0 de Euler elevado a t vezes seno de 2t elevado a 2 sobre tangente de 3t elevado a 2. Isso aqui penso que é 0 sobre 0 em determinação, né? Temos uma indeterminação. É assim, meus queridos. Eu desde já, eu convido-te a assistir neste canal um vídeo que se dedica à resolução de limites notáveis. E para quem já assistiu, acredito que enfrenta esse exercício a sorrir, não é? Porque tem toda a ferramenta necessária para resolvermos esse exercício. Pois trata-se de um exercício são limites notáveis. E dizer que tem um vídeo neste canal que aborda, não é? Passos de como você pode resolver qualquer tipo de limite notável. Então, para quem assistiu antes da realização do exame, acredito que também enfrentou este exame com muita alegria, ou esse exercício com muita alegria, não é? Porque eu pelo menos teve um momento, né, para poder aplicar o conhecimento que estudou. Então, desde já, para não perder mais conteúdos que são postados neste canal, pois são de extrema importância para ti, caro estudante, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, clique no like, comenta, não é? O que achou do vídeo. Então, vamos a isso. Limite, não é? Do produto, podemos separar como sendo o produto dos limites, né? Elevado a t vezes limite quando t tende a 0. Vamos começar aqui, né? Aqui nós podemos colocar como seno de 2t ao quadrado, multiplicar aqui 2t ao quadrado e dividir 2t ao quadrado, ok? Depois, aqui é seno de 3t ao quadrado sobre cosseno de 3t ao quadrado. Estamos a falar de tangente, não é? Então, aqui, esta aqui vamos analisar esta função aqui. Esta função é uma função exponencial. A ver, né? É uma função exponencial. Então, que passa daqui. Então, quando o x tende a 0 pela esquerda, o mesmo que tende a 0 pela direita, e é exatamente 1. Então, este limite aqui é 1. Então, podemos deixar. Aqui, este é um limite notável. E o resultado deste limite notável aqui é 1. E 1 vezes 2t ao quadrado é 2t ao quadrado. Está a ver como é simples?
Então, depois pegamos este e fazemos o mesmo. 3t ao quadrado multiplica por 3t ao quadrado, divide por 3t ao quadrado, depois aqui por cosseno de 3t ao quadrado. Isso é o mesmo que multiplicar por 1, pois 3t ao quadrado sobre 3t ao quadrado é 1. Então, este de novo é um limite notável, que o resultado é 1. Aqui limite quando t tende a 0. Então, limite quando t tende a 0. Então, como é que fica aqui? 2t ao quadrado. Aqui ficamos com 3t ao quadrado sobre cosseno de 3t ao quadrado. Bom, podemos continuar deste lado aqui. Temos que respeitar a primeira fração é 2t ao quadrado vezes o inverso vai ser cosseno de 3t ao quadrado sobre 3t ao quadrado. Então, estes podemos simplificar. Então, substituindo aqui 2 sobre 3 vezes cosseno de 0, substituindo, pois o t tende a 0. Cosseno de 0 que é 1, então fica 2 sobre 3. Então, esta aqui é a tua resposta, 2 sobre 3. Então, a alternativa correta é é B, perdão, é B, não é? 2 sobre 3. Então, estamos quase mesmo na reta final. Então, exercício número 26 diz o seguinte. Para que a função f de x é função por partes, não é? Menos x ao quadrado mais x mais 1, com x pertencente a intervalo de menos infinito até 0 fechado. E aqui temos Euler elevado a x menos b, para x pertencente a intervalo aberto de 0 até mais infinito, ok? Então, a condição é que o limite, quando x tende a 0, pela esquerda, não é? Vai ser igual a quê? A x a menos x ao quadrado, não é? Mais x mais 1. A função é esta aqui, não é? Porque são valores de 0 à esquerda, né? Incluindo 0. Então, substituindo aqui, o valor é 1, ok? E, por sinal, o f de 0 também é 1, né? Então, para que seja contínua, sabemos que a condição é limite. Quando x tende a um valor pela esquerda, de f de x deve ser igual. Quando tende a este valor pela direita, da mesma função, deve ser o f de a. Então, é contínua em a, ok? Então, para ser contínua no ponto 0, vamos resolver aqui também limite. Quando x tende a 0 pela direita, temos Euler elevado a x menos b. Neste caso, ficamos com Euler elevado a 0 menos b, que isso é igual a quê? Euler elevado a menos b. Então, para determinarmos o valor do b, o que vamos fazer aqui? Faremos o seguinte, igualarmos esta expressão a esta aqui. Então, Euler elevado a menos b é igual a quê? A 1, ok? Então, neste caso, Euler elevado a menos b é igual a Euler elevado a 0, pois o Euler elevado a 0 é 1. Então, bases iguais, menos b é igual a 0, ou simplesmente o b é 0. Então, a alternativa correta é B mesmo, ok? É isso. Então, o exercício número 27 e o último, não é? Para esta página e para este vídeo é: para que valores do parâmetro lambda a equação, não é? 4 elevado a x menos 2 elevado a x mais 1 mais lambda é igual a 0 tem raízes reais, ok? Então, resolvendo esse exercício, como é que fica aqui? Fica 2 elevado a 2 elevado a quê? A x, né? É isso. 2 elevado a 2 elevado a x menos 2 elevado a x vezes 2 mais lambda igual a quê? A 0, né? Então, depois nós podemos fazer a troca. Né? Vamos fazer a troca aqui. A elevado a m
elevado a n é igual a elevado a n elevado a m. Ok? Depois fazemos o produto. Então, aqui fica o quê? 2 elevado a x elevado a 2 menos 2 elevado a x vezes 2 mais lambda igual a 0. Então, você coloca aqui, seja 2 elevado a x igual a uma variável qualquer. Então, ficamos t elevado a 2 menos 2t mais lambda igual a 0. Então, aqui nós, para determinarmos o lambda, neste caso, ou a condição, é que o delta, não é? O delta deve ser o quê? Para que os valores da equação tenham raízes reais. Para que tenha raízes reais, tem que ser maior ou igual a quê? A 0, não é? Ser maior ou igual a 0. Porque aqui não disseram se eram distintas, não é? Mas, vamos lá. Então, b ao quadrado menos 4ac, não é? Então, b ao quadrado é exatamente 4 aqui, menos 4 vezes 1, vezes lambda, deve ser maior ou igual a quê? A 0. Então, depois 4, aqui fica 4 menos 4 lambda, não é? Maior ou igual a 0. Então, ficamos aqui com lambda menos 4 lambda igual a quê? A menos 4. Não é? Passado para lá. Então, lambda igual a 1. Então, desculpa, maior ou igual, né? Bom, aqui cometi um erro, né? Menos 4 lambda maior ou igual a menos 4, multiplicar por menos 1, 4 lambda, muda do sentido de desigualdade, e lambda menor ou igual a 1. Então, significa que é de menos infinito até 1. Ok? É de menos infinito. O lambda deve pertencer ao intervalo de menos infinito até 1. Fechado. Então, a alternativa é D. Tá? Muito obrigado por ter assistido até o fim. Até a próxima.